Galerinha, esse é o nosso canal. E como vocês viram, eu postei um vídeo que eu falei sobre a Vitória Money Blocks. Só que eu não vi o vídeo. Eu não vi o vídeo, na verdade. Agora a gente vai reagir ao vídeo. Eu só ouvi falar do vídeo, que eu escutei algumas coisas sobre. Mas vamos lá ver. E eu tô sem chão, eu acho já. Eu acho que eu assisti o vídeo, eu não me lembro, gente, mas eu vou assistir. Gravando minha reação. Qualquer coisa, vamos logo. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado. Gente, esse é um assunto muito sério mesmo. Sério, seríssimo. Então, se vocês que é sensível a essas coisas, não assistam o vídeo inteiro, tá? Tem coisas, na verdade eu já assisti antes, mas eu quero fazer uma reação com vocês. Então, tem coisas muito sérias, mas se vocês quiserem ver o vídeo verdadeiro, vocês podem ver. Fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Muito grave. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi... Mano, isso é muito sério, gente. Eu tô trêmulo já. Minha segunda vez eu tô trêmulo. Mano, eu tô sem chão. Tudo das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade... Eu não sei o que falar. Meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo... Como que eu falei, gente? Tem coisas muito sérias. Então, eu acho que esse vídeo é umas coisas sérias, tem muito sério. Então, como eu falei, se você for sensível, não assiste esse vídeo. Pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que isso... Mano, gente, é um assunto muito sério. Mano, é um assunto. Mano, velho. Eu só vou botar play. Demorou 12 anos pra se separar do seu pai, porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu. Enquanto a minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa, com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava sério, regatinha assim, e vinha o detalhezinho. Ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes. Quase bater, gente, é um assunto muito sério. Sério. Eu tô digno. É digno de um Oscar de maldade, gente. Tipo assim, muito mal o que ele fez.
É um assunto tão delicado que eu nem sei como que eu falo isso pra vocês. É tipo um assunto muito delicado. Tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim. Tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E Mano, tem que fazer uma justiça contra esse homem. O nome dele é Jorge. Eu tô sem chão. Eu tô sem explicação pra esse caso. Justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Não, uma prova concreta. Tipo, que dá o trauma dela, ela foi internada, gente. Internada por causa desse homem específico. Não é uma prova concreta, não. Mil perdões. É um quebra-cabeça que vai se encaixando. Você tem que assistir mais os vídeos de gente falando do assunto. Gente, é um vídeo muito grave, sabe? Porque traz muitos impactos. Mas vamos voltar pro conteúdo. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui mesmo com... Por quê? Por que ele quer tirar a medida protetiva? Gente, isso não pode acontecer. Isso não pode. Tem que falar com a juíza. Isso é um caso tão grave que tem que falar pra juíza. Juiz. Exército, coisas gravíssimas. É muito difícil explicar, muito. Eu não tenho voz, audiência de conseguir discutir com essa pessoa. Não tenho. O zeleiro eletrônico, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele
não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem ai, mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio, eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, conselho tutelar e mulher... Tipo, eu nunca pensei que eu ia postar umas coisas assim, desse tipo. Mas é um assunto tão sério, tão grave, que a gente tem que defender, a gente não tem que deixar calado. A gente tem que ajudar. Então, eu sou fã dela desde pequenininho. Então, eu nunca vou deixar isso acontecer. Não vou deixar silenciar. Até a restrição dele ser preso existir. Eu não vou me calar. A gente não vai se calar. A gente. Não é só a Vitória que tá sofrendo. É todo mundo. Então, isso é um assunto sério. Não é só ela, é todo mundo. Ministério Público. Que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não... Então, gente, um assunto muito, muito sério. E esse é um questionamento que fica. Que pertence ainda. Por que ele tá fazendo isso? Por quê? Gente, eu acho que eu vou até botar áudio dele nesse vídeo. Falando com a mãe da Vitória. E na música Gente, na música a música... Calma aí, galera. Gente, eu lembrei o nome da mãe dela. Era Tia Ana. Ela gritava com Tia Ana. Ana, não sei explicar direito, mas eu acho que eu vou botar nesse vídeo. Vocês vão escutar a crueldade desse homem. Pode chegar. A crueldade. Isso mostra que o ser humano é terrível. Ele pode chegar em um ponto gravíssimo. Pode dar uns... Não sei, gente, explicar direito. Mas eu vou parar o vídeo por aqui, eu vou fazer parte 2.